Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo BTG Pactual Agro Logística. Acabou de sair aí, né? Hoje, sexta-feira, final do dia, acabou de sair aí o relatório gerencial do Betal 11. Então a gente vai ver aqui, fazer a leitura do relatório, saber se tem alguma novidade, né? Acompanhar o que a gestão está fazendo. Vamos lá então. Se você gosta desse tipo de assunto, né, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas ajuda muita gente aqui a disseminar as informações aqui no YouTube, tá bom? E também vou deixar esse relatório gerencial para você na descrição e assim também como o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá então em curta distância com outros investidores. Vamos lá então, Betal 11, então vamos ver como é que foi o desempenho do fundo, né? Fundo de agronegócio, né? Voltado para o segmento de logística, tá bom? Então, o principal do fundo, o principal objetivo do fundo, para quem não conhece, né? Então, aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem para toda a cadeia produtiva aí do agronegócio brasileiro. Então, o fundo aí atua num déficit hoje que o Brasil tem em relação à armazenagem e o escoamento, a logística em relação à sua produção, tá? Para exportação, até mesmo para dentro do Brasil. Então, o fundo procura investir nesse segmento que é escasso e é muito deficitário aqui no país. Principais características do fundo, item desde fevereiro de 2021, então ele surgiu antes da lei dos fiagros, por isso mesmo, de repente, que ele não é um fiagro, né? Ele é um fundo de investimento imobiliário do segmento do agronegócio, assim como outros que tem aí também no mercado, que surgiram antes dos fiagros, tá? Administração e custódia BTG Pactual, gestão também. Então tem aqui uma taxa de administração de 1,10% sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado. O valor de mercado ele vai se basear caso ele integre o IFIX, tá? Eu acho que ele integra o IFIX sim. Então está pagando 1,10 sobre o valor de mercado, que atualmente deve estar em torno de 10% abaixo do valor patrimonial. E não tem taxa de performance, o fundo fez apenas uma emissão, né? E também aqui quase 6 milhões de cotas emitidas, código de negociação na Bolsa de Valores BTAL11, prazo indeterminado, e é para investidores em geral, né? Característica dos fundos que a gente fala aqui no canal. Destaques financeiros. Então, mês de maio, o fundo encerrou aí com um valor de mercado de 527 milhões, valor de mercado por cota 82,20, 88,20, né? Atualmente está sendo negociada a 93 aproximadamente. Valor patrimonial 531 milhões, então abaixo aqui do valor de mercado no encerramento, e valor patrimonial por cota 105,50. Então mesmo aí sendo negociada abaixo dos 95, né? Está aproximadamente ali 10% abaixo do seu valor patrimonial. O rendimento mensal foi de 76 centavos nesse mês de maio, teve uma queda em relação aos meses anteriores, a gente vai ver o motivo aqui, provável motivo, né? Dividend yield do fundo anualizado 10,3%, tem mais de 43.800 cotistas, investidores, né? Eu não sou cotista do Beta 11, mas se você compartilhe com a gente aí, tá bom? Se você é cotista do Beta 11, qual o percentual que ele representa na sua carteira e prazo médio de vencimento aí dos contratos, né? O fundo tem alguns CRIs na carteira, mas a maioria eles são contratos mesmo, né, de locação, arrendamento, né? 9 anos é o prazo de vencimento médio desses contratos. Aqui a gente verifica o número de ativos que o fundo tem, são 11, sendo dois CRIs, né? A liquidez média no mercado secundário é 1 milhão. A liquidez média diária está no mercado secundário 1 milhão aí por dia em média. E os contratos 100% atípicos dos contratos dos imóveis, né? E capacidade estática, mais de 450 mil toneladas de armazenagem. A gente vai ver características desses imóveis, tá? Para quem não conhece, para quem acompanha, vamos ver aqui então quais são as notícias do fundo, comentários do gestor. A gente verifica que teve uma queda aqui dentro dos rendimentos do fundo, né? Então, segundo mês aí de queda. O fundo então teve uma receita estabilizada aí, uma receita bruta na verdade em maio de 85 centavos por cota, em torno de 5,1 milhões de reais, né? O resultado líquido foi de 4,5 milhões 76 centavos por cota. O fundo, inclusive, o rendimento anunciado foi integralmente aí distribuído.
Fundo que vinha distribuindo 83 centavos aqui, mas os resultados sempre estiveram abaixo, né? Isso eu observava aqui dentro dos resultados, sempre estiveram abaixo aí da sua distribuição. O fundo muito tempo aí distribuindo caixa, né? E dentro do portfólio, a gente verifica que o fundo então manteve a estratégia aí de ter operações no mercado secundário de compra e venda de CRIs da carteira. O giro aí desse mês, o fundo teve um ganho de capital em torno aí de um pouco mais de meio milhão de reais, né? 10 centavos por cota, então é uma receita não recorrente, né? E procura aí, né, com essas operações antecipar, que ele fala aqui, ó, antecipação do destravamento do valor acruado nos ativos não imobiliários, ou seja, os CRIs, né? E essas operações, então, elas não podem ser consideradas recorrentes, porque é eventual que o fundo faz. A gente vai ver que fez nos últimos 3 meses, teve 2 meses aí que ele teve esse ganho de capital, tá? E mais para baixo aqui a gente vê o update no CRI Serpasa. Então, Serpasa aí provavelmente passando por algum tipo de problema de caixa, né? E o pagamento parcial aí dos juros de maio que houve, né? O pagamento parcial em maio. E aqui a gente verifica, né, que no último relatório gerencial a companhia, o fundo já mencionou que a companhia segue em negociações de venda de ativos imobiliários dos sócios para equacionar a liquidez de curto prazo e melhorar a infraestrutura capital do CRI. Então a gente vai ver realmente que o CRI está passando por algum problema de caixa, né? E o fundo recebeu parcialmente os juros correspondentes a maio, tá? Então isso pode representar então, né, algum tipo de prejuízo ou de expectativa negativa em relação aos proventos recebidos aí dos juros desses CRIs. Aqui ele fala do cenário macro, fala da IPCA, né, que foi bem baixo em relação ao mês de abril, 0,23%, já acumula aí menos de 4% nos últimos 12 meses. Tá? Então o IPCA ainda segue numa desaceleração. Né? E dentro do ramo de logística e infraestrutura, dentro do segmento, ele faz aqui, inclusive, né, corroborando a importância do fundo aí no investimento nas áreas de logística e de infraestrutura, de armazenagem, escoamento aí da safra. Ele fala aqui que o Brasil perde por conta dos gargalos aí, logísticos, né, no transporte da safra que o Brasil produz, 750 milhões de dólares por conta dessas perdas, né, de safras, né? E também tem a relação do escoamento, né, que aumenta o custo, né? O escoamento através de caminhões é 3 vezes mais caro do que o escoamento por ferrovias, que ele fala aqui, ó, e chega a ser 6 vezes mais caro do que o escoamento através das hidrovias. Então a gente vê como é que o transporte, né, a dificuldade logística, né, no escoamento da safra do transporte encarece a comida que vai para a nossa mesa, né, não só no Brasil, como também no exterior. Bom, então a importância do fundo em relação no investimento nessas áreas mais sensíveis, né, e prejudicadas aí por conta da falta de infraestrutura. Falando aqui da rentabilidade, então o fundo na base 100, né, como ele destaca aqui, mas o desempenho dele, né, em torno aí, fechou maio, né, abaixo dos 10% aí, negativo, rentabilidade negativa, em torno de 10% aí desde o início, né, o IFIX está positivo nesse período e o CDI está lá em cima, nas alturas, né, quase 25% no mesmo período. Mais para baixo que a gente verifica o patrimônio líquido do fundo, né? Então 631 milhões, mercado 527, está com desconto aí que ele fala de 16% para negociação, só que está um pouquinho mais caro agora, né? Está em torno de R$ 93 aí no mercado. Junho aí os papéis aumentando. E na composição do patrimônio líquido a gente verifica que o fundo tem desses 627, 433 milhões são imóveis, 187 milhões, bem relevante, né? Em relação ao patrimônio, ele investe em CRIs, renda fixa aí 17, que na verdade é o caixa, provavelmente, né? E o fundo tem uma pequena parcela que é pagar de 10 milhões de reais, 632 milhões, então é o patrimônio. Então, isso aqui são os percentuais: 68% são imóveis,
E aqui a gente verifica de onde sai as maiores receitas, né? Então, aqui do imóvel de Coruripe, 15 centavos por cota, 10 centavos aqui da FS Bioenergia, 10 centavos aqui do Criandari, são as principais receitas aí do fundo. Bom, mais para baixo que a gente verifica os pagamentos dos proventos, né? Tem aqui o histórico dos 3 meses aqui no histórico dos resultados do fundo, de receitas imobiliárias. Então o fundo que anuncia os seus proventos ali no 12º, 13º, né, dia útil, e paga no 18º dia útil do mês, então bem lá para o final, por exemplo, nesse mês ele pagou essa semana dia 27 e anunciou no dia 20, mas a data base, né, o fechamento, são os valores recebidos em maio, tá? Mas quem foi cotista até o dia 20, quem estava cotista no dia 20, teve direito a receber aqui. Então, essas parcelas de mais 76 centavos por cota, meio de referência maio de 2023. Aqui a gente verifica o histórico de resultados. Então, as receitas imobiliárias ali estabilizadas, né, no mês de maio. A gente verifica que a receita com os CRIs 841 mil, renda fixa 204 e ganho de capital foi menos da metade do que foi oferido em abril, mas a receita não recorrente do fundo, né? Então, o fundo teve 76 centavos por cota de resultado, né? Distribuiu todo o resultado. E a gente verifica que no ano de 2023 o fundo já distribuiu 102% do resultado, utilizando então o caixa não distribuído do fundo, né, para complementar os resultados de 2023. Então provavelmente não vai ter nenhuma surpresa aí de proventos muito altos agora no fechamento do semestre. A expectativa inclusive é que seja menor, né? Ou se mantém pelo menos ali nos 76 centavos. O fundo ainda tem um resultado a distribuir de 12 centavos, só que isso aqui não é do semestre, né? Provavelmente não é do semestre, é de todo o período da existência do fundo, então ele não tem a obrigatoriedade de distribuir, já que ele é obrigado a distribuir 95% do resultado semestral, e aqui ele já distribuiu 102%, né? Então está acima aí, inclusive, do total que ele oferiu de resultados, e o fundo tem a obrigatoriedade de distribuir 95%. Como isso aqui é não é um fiagro, né? O fiagro não tem esse percentual de obrigação, o FII tem, então ele se classifica como FII e ele tem essa obrigatoriedade aí, segundo o artigo 10º, parágrafo único da Lei 8668. Bom, carteira de ativos. Então a gente verifica que os percentuais, né, os CRIs têm um percentual relevante, né, porque somam aí dois CRIs com um investimento bem considerável, né, quase 200 milhões, então representa 27% da carteira, e o restante, então, os imóveis aí do fundo, né, vamos dizer assim, e que tem maior participação aqui, né, com maior relevância em relação à receita, é o terminal de transbordo intermodal, 19% da receita. Em relação ao perfil do locatário, a gente verifica que tem aqui operador logístico, 33%, né, etanol de milho, 14%, revenda de insumo, 22%, e açúcar e álcool, 31%. Né? Inclusive, esses percentuais aqui dos perfis, né, você pode utilizar. Se você quer uma carteira, tem uma carteira aí de FIIs e FIAGROS do agronegócio, você pode utilizar esses parâmetros aqui para não concentrar no mesmo tipo, né, de segmento, né, para não concentrar. Por exemplo, ele tem maior concentração em operador logístico e açúcar e álcool, então ele opera aqui na distribuição, né, dos insumos, dos produtos, né, então nos FIAGROS que você for investir, né, apesar que isso aqui ser um FII mais concentrado em relação a imóveis, né, mas para você diversificar em relação ao segmento, você pode utilizar também esse tipo aqui de análise. Em relação a contratos atípicos, 100% são contratos atípicos. Em relação ao indexador deles, né, da receita, 100% é IPCA. E o prazo médio de vencimento dos contratos é 9 anos, sendo que mais de 70% vence só a partir de 2031 até ali 2035, e tem um percentual de quase 20% que vence só depois de 2035. Tá? E o mês de reajuste, julho aí agora o próximo mês de reajuste, vai aumentar a receita aí em 18%. Na verdade, vai reajustar a receita, 18% da receita vai ser reajustada pelo IPCA, né, dos últimos meses, provavelmente vai pegar isso aí quase 4% de reajuste.
Mais para baixo que a gente vê a carteira de ativos, então as localizações. Vou acelerar aqui então para você não ficar com um vídeo tão grande, tá? Então aqui a localização dos imóveis, né? Onde eles investem, inclusive fazem o investimento dos CRIs, né? Onde estão localizados esses créditos, né? Aqui está tudo especificando os prazos de vencimento, cap rate, né? Qual a empresa, qual o tipo de ativo, né? Qual o montante investido. Então tem todas as especificações aqui, tá? Inclusive a gente verifica aqui nas repetições, inclusive da RIDEL, né? RIED, né? Tem 3 imóveis aí, RIED. Se não me engano, são 3. Vamos ver se tem mais um. Tem mais um aqui, 4, 5, né? Bem concentrado aí nessa empresa, né? Só que ali tem diversos segmentos, né? Complexo de sementes, centro de recebimento. Então tem essa diversificação, apesar de ser uma empresa só. Centro de recebimento, né? Então está concentrado mais nos centros de recebimento. E esse aqui é o volume, então, negociado, a gente já falou lá em cima, o volume médio de negociação no mês foi de R$1 milhão, mês de maio, 21,8 milhões de volume negociado em maio, né? E a cota fechou quase ali a R$90 no mês, e a rentabilidade foi negativa, 0,8%, e fixa nesse período foi de 5,4%, e o CDI 1%. É isso então. Esse é o relatório aí do Beta 11, atualizando aí vocês o que aconteceu, né, com o resultado, quais as expectativas para junho, né, do fechamento do semestre. Então a gente não tem a expectativa aí de realizar uma distribuição excepcional, deve manter ali o que tem sido feito até agora, se não manter os 76 ou próximo disso ali. Não, a meu ver, não vai ter nenhuma surpresa na distribuição, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente então aí se você é coach do Beta 11, como eu falei, eu não sou coach do Beta 11, mas é um fundo interessante para você diversificar aí, colocar um fundo de agronegócio que não seja de crédito, como a gente tem visto aí a maioria dos fiagros de crédito, você pode colocar aí um FII de agronegócio, né, que voltado aí para o setor de logística, ok? Então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.